Capítulo 15. Uma tempestade em copo d'água na escola. Que dia esplêndido! Exclamou Anne, respirando bem fundo. Não é bom simplesmente estar vivo em um dia como este? Sinto pena de quem não nasceu ainda por estar perdendo isso. Elas podem até viver dias bons, mas jamais viverão um dia como este. E é mais esplêndido ainda ter um caminho tão adorável assim para ir à escola, não é? É bem mais bonito do que dar a volta pela estrada. Aquele caminho é quente e cheio de poeira, disse Diana de modo prático, espiando na cesta em que levava o almoço e calculando mentalmente quantas mordidas cada uma poderia dar se as 3 suculentas e apetitosas tortas de framboesas dispostas ali fossem divididas entre as 10 meninas. As garotinhas da escola de Avonlea sempre compartilhavam seus almoços. E comer 3 tortinhas de framboesa sozinha, ou até mesmo dividi-las somente com a sua melhor amiga, teria garantido a quem fizesse isso a peste eterna de garotinha muito má. Ainda assim, quando as tortinhas eram divididas entre 10 meninas, acabava-se comendo bastante apenas para deixar a pessoa tentada a comer mais. O caminho pela qual Anne e Diana iam para a escola era de fato bonito. Anne pensou que essas caminhadas de ida e volta da escola com Diana não podiam ser melhorados nem mesmo pela imaginação. Dar a volta e pegar a estrada principal teria sido nada romântico, mas percorrer a Trilha dos Amantes e Salixina e o Vale das Violetas e a Trilha das Bétulas era definitivamente romântico. A Trilha dos Amantes começava sobre o pomar de Green Gables e se estendia pela mata até o final da fazenda dos Cuthbert. Era por esse caminho que as vacas eram levadas para o pasto dos fundos e a lenha era levada para casa no inverno. Anne dera o nome de Trilha dos Amantes antes de completar um mês que estava em Green Gables. Não que Amante seja de fato os caminhantes dali, explicou ela para Marilla. Mas Diana e eu estávamos lendo um livro perfeitamente magnífico e nele tinha uma trilha dos amantes. Então, nós também queremos uma. E é um nome muito lindo, não acha? Que romântico! Não podemos imaginar os amantes nela, sabe? Eu gosto daquela trilha porque nela você pode pensar em voz alta, sem que as pessoas lhe chamem de maluca. Anne, partindo sozinha de manhã, descia a trilha dos amantes até chegar ao riacho. Nesse ponto, Diana encontrava com ela e as 2 menininhas subiam a trilha sobre o arco frondoso das copas dos bordôs. Bordôs são árvores muito sociáveis, dizia Anne. Elas estão sempre farfalhando e sussurrando para você, até que chegavam a uma ponte rústica. Em seguida, saíam da trilha e caminhavam pelo campo dos fundos da casa do Sr. Barry, passando por Salaxina. Depois de Salaxina, chegavam o Vale das Violetas, uma pequena depressão verdejante sobre as sombras do grande bosque do Sr. Andrew Bell. E claro que agora não há violetas lá, contara Anne para Marilla. Mas a Diana diz que na primavera há milhões. Oh, Marilla, você não consegue simplesmente imaginar que as vê? Isso, de fato, me deixa sem fôlego. Dei-lhe o nome de Vale das Violetas. Diana diz que nunca viu alguém que pudesse me superar quanto a dar nomes elegantes para os lugares. É bom ser talentosa em alguma coisa, não é? Mas foi Diana que deu o nome à trilha de Bétulas. Ela queria, então deixei, mas estou certa de que eu poderia ter pensado em algo mais poético do que simplesmente Trilha das Bétulas. Qualquer um consegue pensar em um nome desses, mas a Trilha das Bétulas é um dos lugares mais bonitos do mundo, Marilla. E de fato era. Outras pessoas, além de Anne, tinham a mesma opinião quando se deparavam com a trilha. Ela era um tanto estreita e sinuosa, e serpenteava para baixo de um monte alto e cruzava o bosque do Sr. Bell, onde a luz chegava filtrada por tantas folhas verdes esmeralda que era tão imaculada quanto o centro de um diamante. Ela era ladeada por toda a sua extensão por bétulas jovens e finas, de troncos brancos e galhos flexíveis. Samambaias e trialantes e lírios do vale e tufos escarlates de ervas dos carpinteiros cresciam em abundância ao longo dela. E o ar ali era sempre aromático. E sempre havia o canto dos pássaros e o murmúrio e a risada de instrumentos de sopro de madeira nas árvores acima. De vez em quando, via-se um coelho saltitando pelo caminho, caso se ficasse em silêncio, o que no caso de Anne e Diana acontecia de modo bissexto. Na parte de baixo, no vale, a trilha dava na estrada principal,
e depois bastava subir o monte das Pícias para chegar à escola. A escola de Avonlea era um prédio pintado de cal, com beirais baixos e largas janelas, mobiliado do lado de dentro com sólidas e cômodas carteiras à moda antiga, cuja mesa se abria e fechava, e nelas estavam entalhados os garranchos e as iniciais de 3 gerações de aluno. A escola ficava afastada da estrada, e atrás dela havia um penumbroso bosque de abetos e um riacho no qual todas as crianças deixavam as suas garrafas de leite pela manhã, para que o leite permanecesse frio e doce até a hora do almoço. Marilla vira Anne sair da escola no primeiro dia de setembro com muitas apreensões secretas. Anne era uma menina estranha demais. Como se relacionaria com as outras crianças? E como seria possível que ela conseguisse dobrar a língua durante as aulas? No entanto, as coisas se saíram melhor do que Marilla temia. Anne voltou muito animada para casa no fim daquela tarde. Eu acho que eu vou gostar dessa escola, anunciou ela. Só não gostei muito do professor. Ele fica o tempo todo enrolando o bigode e lançando olhares para Prissy Andrews. Prissy já é crescida, sabe? Ela tem 16 anos e está estudando para a prova de seleção para a Queen's Academy em Charlottetown, no ano que vem. Tilly Boulter diz que ele está caidinho por ela. Ela tem uma pele linda e cabelos morenos cacheados, que ela arruma de modo muito elegante. Ela senta na cadeira comprida dos fundos da sala. E ele também fica sentado lá, quase o tempo todo. Para explicar as lições para ela, é o que diz. Mas Ruby Gillis diz que o viu escrever alguma coisa na lousa dela. E quando Prissy leu aquilo, ficou corada feito beterraba e deu risadinhas. E Ruby Gillis diz que não acredita que aquilo tivesse relação alguma com a lição. Anne Shirley, não me deixe tornar a escutar você falando sobre o seu professor desse jeito, Marilla disse com severidade. Você não frequenta a escola para criticar o professor. Imagino que ele seja capaz de lhe ensinar alguma coisa e é seu dever aprender. E quero que você entenda, de saída, que não deve voltar para casa contando fofocas sobre ele. Isso é algo que não vou estimular. Espero que tenha se comportado. Comportei-me sim, disse Anne confortavelmente. E não foi tão difícil quanto talvez você esteja imaginando. Sentei-me com Diana. Nossa cadeira fica ao lado da janela e podemos ver dela o lago das águas cintilantes. Há muitas meninas simpáticas na escola e foi deleitante brincar com elas na hora do almoço. É bom demais ter tantas menininhas assim com quem brincar. Mas é claro que gosto mais de Diana e sempre gostarei. Eu adoro a Diana. E estou terrivelmente atrasada nas matérias em relação às outras meninas. Elas estão todas no 5º livro e eu ainda estou no 4º. Isso é um tanto vergonhoso, mas nenhuma delas tem uma imaginação como a minha. E isso descobri logo hoje. Pois hoje tivemos uma aula de leitura e de geografia e de história do Canadá, e um ditado. O Sr. Phillips disse que eu escrevia terrivelmente e ergueu a minha lousa cheia de correções para que todos vissem. Fiquei mortificada, Marilla. Eu acho que ele deveria ter sido mais educado com uma desconhecida. Ruby Gillis deu-me uma maçã, e Sophia Sloane emprestou-me um adorável cartão de visitas rosa, no qual estava escrito: Posso lhe fazer uma visita? Tem que devolvê-lo até amanhã. E Tilly Boulter deixou-me usar seu anel de contas durante toda a tarde. Posso pegar algumas daquelas contas de madrepérola do alfineteiro vermelho que fica na mansarda para fazer um anel para mim? E, Marilla, Jenny Andrews disse-me que Minnie Macpherson disse a ela que ouviu Percy Andrews contar à Sarah Gillis, que eu tinha um nariz muito bonito. Marilla, esse foi o primeiro elogio que recebi na vida, e você não pode imaginar a sensação estranha que isso me deu. Marilla, eu tenho mesmo um nariz bonito? Sei que você vai me dizer a verdade. Seu nariz é normal, disse Marilla de modo curto e grosso. Secretamente, ela achava o nariz de Anne excepcionalmente bonito, mas não tinha a menor intenção de revelar isso à menina. Isso acontecera há 3 semanas, e tudo correra muito bem até então. E agora, nessa fria manhã de setembro, Anne e Diana desciam despreocupadamente a trilha das Bétulas, e eram 2 das mais felizes menininhas de Avonlea. Acho que o Gilbert Blythe vai à escola hoje, disse Diana. Ele passou o verão visitando seus primos em New Brunswick e só voltou para casa sábado à noite. Ele é muito bonito, Anne, e provoca terrivelmente as meninas. Ele simplesmente nos atormenta a vida.
A voz de Diana indicava que ela gostava bastante de ter a sua vida atormentada daquele modo. Gilbert Blythe, disse Anne. Não é este o nome que está escrito na parede do pórtico junto com a de Julia Bell? Com um enorme aviso escrito em cima? Sim, respondeu Diana, jogando a cabeça de um lado para o outro. Mas tenho certeza de que ele não gosta tanto assim da Julia Bell. Ouvi ele dizer que aprendeu a tabuada de multiplicação com as sardas dela. Oh, não fale comigo de sardas, implorou Anne. É uma indelicadeza fazer isso quando eu tenho tantas. Mas acho que escrever avisos na parede sobre meninos e meninas é a maior bobeira que há. Queria ver alguém ter a ousadia de escrever o meu nome junto com o de algum outro garoto. Mas é claro, acrescentou ela rapidamente, que ninguém faria isso. Anne suspirou. Ela não queria que seu nome fosse escrito na parede, mas era um tanto humilhante saber que não havia o menor risco disso acontecer. Que besteira, replicou Diana, cujos olhos negros e cachos lustrosos já tinham causado tanto reboliço nos corações dos garotos da escola de Avonlea que seu nome já tinha aparecido nas paredes do pórtico e em mais de meia dúzia de avisos. Isso é para ser uma brincadeira, e não tenha certeza tanto assim que seu nome jamais será escrito. Charles Sloane está caidinho por você. Ele contou para a mãe dele, preste atenção, que você era a menina mais inteligente da escola, e isso é melhor do que ser bonita. Não é nada, retrucou Anne, feminina até o âmago. Eu preferia ser bonita a ser esperta, e eu odeio Charles Sloane. Não suporto meninos de olhar embasbacado. Se alguém escrevesse o meu nome junto com o dele, eu jamais superaria isso. Diana Barry. Mas é bom ser a melhor aluna da classe. Gilbert estará na mesma sala que você depois desta aula, comentou Diana. E ele está acostumado a ser o melhor aluno da classe, eu posso lhe garantir. Apesar de ter quase 14 anos, ainda está no quarto livro. Há 4 anos, o pai dele ficou doente e precisou ir para Alberta tratar de saúde, e Gilbert foi junto. Eles ficaram 3 anos lá, e Gilbert quase não foi à escola até que voltasse. Depois dessa aula, você vai ter mais dificuldades em ser a melhor aluna da classe, Anne. Eu fico feliz, disse rapidamente. Eu, de fato, não podia me orgulhar muito de ser a melhor aluna entre meninos e meninas de apenas 9 ou 10 anos. Ontem me levantei soletrando efervescência. Josie Pye, que era quem estava indo melhor no ditado, mas dito isso, ela tirou cola do seu livro. O Sr. Phillips não reparou, pois ele estava olhando para Percy Andrews, mas eu reparei. Simplesmente lancei para ela um olhar gélido de desprezo, e ela ficou corada feito beterraba, e acabou soletrando a palavra errado no fim das contas. Essas meninas da família Pye são todas umas trapaceiras, disse indignada Diana, à medida que escalavam a cerca da estrada principal. Gert Pye, de fato, foi e colocou a garrafa de leite dela no meu lugar no riacho ontem. Onde já se viu isso? Agora estou de mal com ela. Quando o Sr. Phillips estava no fundo da sala tomando a lição de latim de Percy Andrews, Diana sussurrou para Anne. Aquele sentado do lado desta fileira, na sua direção, é o Gilbert Blythe, Anne. Olhe só para ele e veja se não o acha bonito. Nessa conformidade, Anne olhou, e teve uma boa oportunidade de fazê-lo, pois o tal Gilbert Blythe estava absorto tentando furtivamente prender com um alfinete a longa trança loira de Ruby Gillis, que estava sentada em frente a ele, ao encosto do assento dela. Ele era um menino alto, de cabelo castanho cacheado, travessos olhos castanhos esverdeados e uma boca curvada em um sorriso provocante. Naquele momento, Ruby Gillis começou a se levantar para mostrar um exercício de matemática para o professor. Ela caiu de volta na cadeira com um gritinho, achando que seus cabelos haviam sido arrancados pela raiz. Todos olharam para ela, e o Sr. Phillips lançou-lhe um olhar tão fulminante e severo que Ruby começou a chorar. Gilbert escondera o alfinete e estudava história com o rosto mais sóbrio do mundo. Mas quando a comoção terminou, ele olhou para Anne e deu uma piscadela com indescritível pilhérria. Eu acho que o seu querido Gilbert Blythe é bonito, confidenciou Anne para Diana, mas acho ousado demais. Não é de bom tom ficar dando piscadelas para as meninas desconhecidas. Mas foi somente naquela tarde que as coisas realmente começaram a acontecer. O Sr. Phillips estava de volta ao canto da sala, explicando um problema de álgebra para Percy Andrews.
e os outros alunos estavam fazendo praticamente o que lhes dava na telha. Comiam maçãs verdes, cochichavam, desenhavam em suas lousas, brincavam com grilos presos em barbantes e subiam e desciam as fileiras entre as carteiras. Gilbert Blythe estava tentando fazer com que Anne Shirley olhasse para ele, e fracassava retumbantemente, porque naquele momento Anne ignorava não só a própria existência de Gilbert Blythe, como também a de todos os outros alunos da escola de Avonlea. Com o queixo apoiado nas mãos e os olhos fixos no vislumbre azul do lago das águas claras que a janela oeste proporcionava, ela estava distante, em um mundo onírico, vendo e ouvindo nada além das próprias visões maravilhosas. Gilbert Blythe não estava acostumado a se dar o trabalho de fazer com que uma garota olhasse para ele e fracassar nisso. Ela deveria olhar para ele. Aquela tal de Shirley, ruiva e com queixinho pontudo e os olhos grandes, que não eram como os olhos de nenhuma outra garota na escola de Avonlea. Gilbert estendeu o braço, pegou a ponta da longa trança vermelha de Anne, segurou-a bem alto e disse em um sussurro bem agudo: "Cenouras, cenouras!" Então Anne lançou um olhar fulminante para ele. Ela fez mais do que olhar. Levantou-se com um pulo, pois seus devaneios vívidos haviam sido completamente arruinados. Ela lançou um olhar de indignação para Gilbert com olhos cuja centelha de raiva foi rapidamente apagada por lágrimas de semelhante raiva. "Seu garoto mau e detestável!" exclamou ela intensamente. Como ousa? E então, pô! Anne batera com sua lousa na cabeça de Gilbert e a quebrara. A lousa e não a cabeça ao meio. A escola de Avonlea sempre gostava de um escândalo, e este era um especial e divertido. Todos disseram "Oh!" com um deleite horrorizado. Diana arquejou. Ruby Gillis, que tinha certa inclinação pela histeria, começou a chorar. Tom Sloane deixou seu bando de grilos escapar completamente, enquanto olhava boquiaberto para a cena. O Sr. Phillips desceu a fileira entre as carteiras, furioso, e pousou a mão pesada no ombro de Anne. "Anne Shirley, o que significa isso?" disse ele com raiva. Anne não respondeu. Esperar que ela falasse diante de toda a escola, que fora chamada de cenouras, era pedir demais. Foi Gilbert quem falou com firmeza. "A culpa foi minha, Sr. Phillips. Eu impliquei com ela." O Sr. Phillips não deu ouvidos a Gilbert. "Lamento muito ver uma aluna minha demonstrar tal temperamento e espírito vingativo", falou ele em tom solene, como se o simples fato de ser aluno dele fosse capaz de remover de vez todos os desejos perversos dos corações de pequenos imperfeitos mortais. "Anne, vá e fique de pé no tablado em frente ao quadro negro, pelo resto da tarde." Anne teria preferido levar chibatadas a esse castigo perante o qual o seu espírito sensível tremia se de fato levasse chibatadas. Com o rosto lívido e reteçado, ela obedeceu. O Sr. Phillips pegou o giz e escreveu no quadro negro bem em cima da cabeça dela: "Anne Shirley tem um temperamento ruim. Anne Shirley precisa aprender a controlar seu temperamento." E ainda escreveu Anne sem E. E depois leu isso em voz alta, para que até as crianças da classe de alfabetização, que ainda não sabiam ler, conseguissem entender. Anne ficou de pé ali pelo resto da tarde, com aquela legenda em cima da cabeça. Ela não chorou ou abaixou a cabeça. A raiva ainda fervia em seu coração, e foi isso que a fez suportar a agonia da humilhação. Com olhos ressentidos e as bochechas coradas de ódio, ela encarou da mesma maneira o olhar solidário de Diana, e as balançadas de cabeça indignada de Charles Sloane, e os sorrisos maliciosos de Jospye. Quanto a Gilbert Blythe, ela sequer olhou para ele. Ela jamais tornaria a olhar para ele. Jamais diria a palavra a ele. Quando a aula terminou, Anne marchou para fora com a sua cabeça vermelha erguida. Gilbert Blythe tentou interceptá-la na entrada do pórtico. "Lamento muito ter zombado seu cabelo, Anne", sussurrou ele com arrependimento. "Sinceramente, não fique com raiva para sempre." Anne passou por ele com desdém, sem olhar ou dar sinal de que o ouvira. "Oh, como você foi capaz, Anne?" sussurrou Diana um tanto em tom de reprimenda, um tanto em tom de admiração, à medida que desciam a estrada. Diana achava que ela mesma jamais teria resistido à súplica de Gilbert. "Jamais perdoarei Gilbert Blythe", disse Anne com firmeza. "E o Sr. Phillips, ainda por cima, escreveu meu nome sem o E. Minha alma está afetada, Diana." Diana não fazia a menor ideia do que Anne queria dizer,
mas entendeu que se tratava de algo terrível. Não se importe com o fato de Gilbert zombar de seu cabelo, disse ela em tom reconfortante. Ora, ele zomba de todas as meninas. Ele ri do meu cabelo porque é muito preto, ele já me chamou de corvo várias vezes e nunca ouvi pedir desculpa por nada. É muito diferente ser chamada de corvo do que ser chamada de cenouras, retrucou Anne em tom solene. Gilbert Blythe feriu meus sentimentos de modo excruciante, Diana. É provável que o assunto terminasse sem mais excruciação, caso nada mais tivesse acontecido. Mas quando as coisas começaram a acontecer, elas tendem a continuar. Com frequência, os alunos de Avonlea passavam a hora do almoço catando goma no arvoredo de píceas do Sr. Bell, que ficava depois do morro e da grande pastagem dele. Dali, ficavam de olho na casa do Eben Wright, onde ficava hospedado o professor. Quando viam o Sr. Phillips sair de lá, corriam de volta para a escola com a distância, sendo 3 vezes mais longa do que pela trilha da casa do Sr. Wright. Eles provavelmente chegariam na escola sem fôlego e arquejando cerca de 3 minutos tarde demais. No dia seguinte, o Sr. Phillips foi tomado por um de seus ataques espasmódicos por reformas e anunciou, antes de ir para casa almoçar, que esperava encontrar todos os alunos em seus assentos quando voltasse. Quem chegasse atrasado seria castigado. Todos os garotos e algumas das garotas foram para o arvoredo de píceas do Sr. Bell, como de costume, com a intenção de ficar ali apenas o bastante para dar uma mascada. Mas arvoredos de píceas são sedutores e globos amarelos de goma encantadores. Eles cataram goma, vadearam e se espalharam pelo lugar. E como diz o costume, a primeira coisa que fez eles perceberem que o tempo havia voado foi Jimmy Glover gritando: "O professor está vindo!" do alto de uma velha e imponente pícea. As garotas que estavam no chão saíram correndo primeiro e conseguiram chegar na escola a tempo, mas sem um segundo de sobra. Os garotos, que haviam descido das árvores apressados, chegaram mais tarde. E Anne, que não estivera catando goma, mas estava andando a esmo, alegremente na ponta distante do arvoredo, em meio às samambaias que chegavam na altura de sua cintura, cantando suavemente sozinha, com uma coroa de fritilárias no cabelo, como se fosse uma divindade silvestre da penumbra, foi quem chegou mais tarde do que todos. No entanto, Anne podia correr como um cervo, e correr foi o que ela fez. E o resultado da sua travessia foi que chegou na porta logo antes dos garotos, e foi varrida para dentro dela, como eles, bem quando o Sr. Phillips estava pendurando seu chapéu. A breve vontade de reforma de Sr. Phillips havia se esgotado. Ele não queria o incômodo de ter de castigar uma dezena de alunos, mas era preciso fazer alguma coisa para que a sua palavra não fosse desmoralizada. Então, ele olhou à sua volta em busca de um bode expiatório e o encontrou em Anne, que se jogara em seu assento ofegante, com uma esquecida coroa de fritilárias torta na cabeça, e que lhe dava uma aparência particularmente libertina e desgrenhada. Anne Shirley, como você parece gostar muito da companhia dos meninos, vamos satisfazer o seu gosto essa tarde, disse ele com sarcasmo. Tire essas flores do cabelo e vá sentar com Gilbert Blythe. Os outros garotos deram risadinhas. Diana, ficando lívida de pena, arrancou a coroa da cabeça de Anne e apertou a mão dela. Anne encarou o professor como se tivesse virado pedra. Você ouviu o que eu disse, Anne? Indagou com severidade o Sr. Phillips. Sim, senhor, disse Anne devagar. Mas não achei que o senhor estivesse de fato falando sério. Garanto-lhe que sim, retrucou ele ainda com aquela entonação de sarcasmo que todas as crianças, e Anne em especial, detestavam. Aquela entonação tocava na ferida. Obedeça-me já! Por um instante, Anne pareceu ter a intenção de querer desobedecer. Depois, percebendo que não havia saída, levantou-se altivamente, marchou pela fileira entre as carteiras, sentou-se ao lado de Gilbert Blythe e afundou a cabeça entre os braços na carteira. Ruby Gillis, que vislumbrava o rosto dela se abaixando, disse aos outros na volta da escola que ela, de fato, jamais vira nada como aquilo. Era um branco demais e salpicado de manchinhas vermelhas horríveis. Para Anne, aquilo era o fim de tudo. Já era muito ruim ter sido escolhida como culpada e castigada, quando havia uma dúzia de outras crianças tão culpadas quanto ela. E era pior ainda que lhe tivessem mandado se sentar com um menino. Mas que esse menino fosse Gilbert Blythe era colocar sal na ferida em um nível insuportável. Anne sentiu que não poderia suportar aquilo e que não adiantava nem testar. Seu corpo todo fervia de vergonha, raiva e humilhação. A princípio, os outros alunos olhavam, cochichavam,
Deram risadinha e se cutucaram. Mas como Anne jamais ergueu a cabeça e Gilbert ficou estudando frações como se toda a alma dele estivesse absorta nelas, e apenas nelas, os outros alunos logo retornaram às suas tarefas, e Anne foi esquecida. Quando o Sr. Phillips anunciou o fim da aula de história, Anne deveria ter ido embora, mas não se mexeu. E o Sr. Phillips, que estivera escrevendo alguns versos para Prissy, antes de declarar o fim da aula, ainda estava procurando uma rima obstinada e não percebeu. Em um momento em que ninguém estava olhando, Gilbert tirou de dentro de sua carteira um docinho rosa em forma de coração, em que estava escrito "Você é doce", em dourado, e colocou-o sobre a curva do braço de Anne. Com isso, Anne levantou a cabeça, pegou o coração rosa cautelosamente com a ponta dos dedos, jogou-o no chão, pulverizou-o com o calcanhar e voltou à sua posição sem nem ao mesmo se dignar a olhar de relance para Gilbert. Quando acabaram as aulas, Anne marchou para sua carteira ostentosamente e pegou tudo que havia dentro dela: livros, a tábua de escrever, caneta e tinta, testamento e aritmética, e empilhou tudo organizadamente sobre a sua lousa partida. Para que vai levar todas essas coisas para casa, Anne? Diana quis saber assim que chegaram na estrada. Ela não se atrevera a fazer a pergunta antes disso. Não vou mais voltar para a escola, disse Anne. Diana arquejou e fixou o olhar em Anne para ver se ela estava falando sério. E a Marilla vai deixar você ficar em casa? Indagou ela. Ela vai ter que deixar, retrucou Anne. Eu jamais voltarei para a escola daquele homem. Oh, Anne, Diana parecia estar prestes a chorar. De fato, acho você muito malvada. O que eu vou fazer então? O Sr. Phillips vai me obrigar a sentar com aquela horrorosa da Gert Pye. Sei que vai, porque ela está sentada sozinha. Por favor, volte, Anne. Eu faria praticamente qualquer coisa no mundo por você, Diana, disse Anne com tristeza. Deixaria que me esquartejassem se isso fosse lhe trazer algum bem. Mas não posso fazer isto. Então, não me peça para fazê-lo. Você está me destroçando a alma. Pense só em toda a diversão que você vai perder, comentou Diana com pesar. Vamos construir a casinha nova mais adorável perto do riacho e vamos jogar bola na semana que vem. E você nunca jogou bola, Anne. É tremendamente entusiasmante. E vamos aprender uma canção nova. A Diana Andrews está ensaiando a canção agora. E Alice Andrews vai trazê-lo um novo livro de Pense, semana que vem. E vamos todos lê-lo em voz alta, na beira do riacho. E você sabe que gosta muito de ler em voz alta, Anne? Nada disso fez Anne mudar de opinião. Ela estava decidida. Jamais voltaria à escola para ter aulas com o Sr. Phillips. Quando chegou em casa, ela disse isso a Marilla. Que disparate, Anne, disse Marilla. Não é disparate nenhum, retrucou Anne, olhando fixamente para Marilla com os olhos solenes e reprovadores. Você não está entendendo, Marilla. Eu fui insultada. Que insulto que nada. Amanhã você vai para a escola normalmente. Ah, não. Anne balançou de leve a cabeça em negativa. Não vou voltar, Marilla. Eu vou aprender as lições em casa e me comportar da melhor maneira possível. E dobrar a minha língua o tempo todo, caso isso sequer seja possível. Mas não vou voltar para a escola, eu lhe garanto. Marilla viu algo extraordinariamente parecido com teimosia inflexível se estampar no rostinho de Anne. Ela entendeu que teria tanto trabalho para vencer essa teimosia, mas sabiamente decidiu não dizer nada mais naquele momento. Vou correr até lá embaixo esta noite e falar desse assunto com Rachel, pensou ela. Não adianta nada tentar chamar Anne à razão agora. Ela está muito perturbada e pressentindo que possa ser terrivelmente teimosa caso cisme com alguma coisa. Pelo que pude entender do que ela me contou, o Sr. Phillips vem lidando com essas questões de maneira muito despótica. Mas de nada adianta dizer isso a ela. Eu vou simplesmente discutir esse assunto com Rachel. Ela já mandou 10 filhos para a escola e deve saber alguma coisa sobre isso. A essa altura, ela já deve ter ficado sabendo da história. Marilla encontrou a Sra. Lynde tricotando colchas tão diligentemente e alegremente quanto de costume. Presumo que saiba porque eu vim aqui, disse ela um tanto constrangida. A Sra. Rachel riu. Eu acho que é sobre o escândalo de Anne na escola, respondeu ela. Tilly Boulter passou aqui no caminho de volta da escola e me contou. Não sei o que fazer com ela, falou Marilla. Ela diz que não vai mais voltar para a escola e nunca viu uma criança tão perturbada. Eu venho esperando problemas desde que ela começou a frequentar a escola. Eu sabia que as coisas estavam correndo bem demais para que permanecesse assim. Ela está nervosa demais. O que me aconselharia, Rachel? Bem, visto que me pediu conselho, Marilla, disse em tom amigável a Sra. Lynde,
que a amava de coração dar conselhos. Eu, a princípio, faria a vontade dela. É isso que eu faria. Na minha opinião, o Sr. Phillips agiu mal, mas é claro que não adianta de nada dizer isso. E é claro que ele agiu bem em castigá-la ontem por ela ter perdido a cabeça. Mas hoje foi diferente. Os outros meninos que chegaram atrasados deveriam ter sido castigados da mesma forma que Anne. Isso sim. E não acho certo mandar as meninas sentar com os meninos, como uma forma de castigo. Não é decente. Tilly Boulter estava realmente indignada. Ela tomou partido de Anne na hora e disse que todos os alunos fizeram a mesma coisa. De algum modo, Anne parece ser bastante popular entre eles. Eu nunca pensei que ela se relacionaria tão bem assim com eles. Então você acha mesmo que é melhor deixá-la ficar em casa? Disse Marilla com espanto. Sim, o que eu estou dizendo é que eu não mencionaria a escola para ela até que ela mesma fizesse isso. Pode confiar, Marilla. Em pouco mais de uma semana ela esfria a cabeça e vai estar pronta para voltar. Para a escola por vontade própria. É isso que vai acontecer. Mas se você a obrigasse a voltar para a escola, Deus sabe que ataque de nervos ou escândalo ela faria em seguida. E as coisas só piorariam. Quanto menos alarde você fizer sobre isso, melhor na minha opinião. De todo modo, ela não perderá muita coisa ao deixar de frequentar as aulas. O Sr. Phillips é um péssimo professor. O modo como ele mantém a ordem na sala é escandaloso. Isso sim, e ele negligencia os alunos mais novos e dedica todo o seu tempo aos alunos mais velhos, que está preparando para entrar na Queen's. Ele jamais teria conseguido continuar lecionando por mais um ano se o tio dele não fosse um membro do conselho. O membro do conselho, na verdade, porque os outros dois só fazem o que ele quer. Isso sim. Afirmo que não sei qual é o rumo que a educação está tomando nessa ilha. A senhora Rachel balançou a cabeça como se dissesse que, caso estivesse encarregada do sistema educacional da província, as coisas seriam melhores administradas. Marilla seguiu o conselho da senhora Rachel e nada mais foi dito. E a Anne sobre voltar à escola. Ela aprendia as lições em casa, fazia suas tarefas domésticas e brincava com Diana nos frios e roxos crepúsculos outonais. Mas quando encontrava Gilbert Blythe na estrada ou na escola dominical, passava por ele com desprezo gélido, que não era afetado em nem um pouquinho pelo evidente desejo dele de fazer as pazes com ela. Nem os esforços de Diana, como mediadora, surtiam efeito. Anne, evidentemente, decidia odiar Gilbert Blythe pelo resto da vida. No entanto, por mais que odiasse Gilbert, ela amava Diana com todo o amor e do seu coraçãozinho apaixonado, gostando e desgostando de uma e de outro com a mesma intensidade. Certo fim de tarde, Marilla, voltando do pomar com uma cesta de maçãs, encontrou Anne sentada sozinha no pé da janela leste do crepúsculo e chorando amargamente. O que houve agora, Anne? Indagou ela. É sobre a Diana, soluçou Anne copiosamente. Eu gosto demais da Diana, Marilla. Não posso viver sem ela, mas sei muito bem que quando crescermos, Diana vai se casar, ir embora e me abandonar. E o que eu farei? Odeio o marido dela, simplesmente odeio, furiosamente. Venho imaginando tudo, o casamento e tudo mais. Diana vestindo os trajes brancos como a neve, com um véu, com uma aparência tão linda e tão majestosa quanto a de uma rainha. E eu, a madrinha, também usando o vestido adorável de mangas bufantes, mas com um coração partido, oculto sobre meu rosto sorridente. E depois, dizendo a Diana, adeus! Nesse instante, Anne teve um colapso completo e chorou com amargura crescente. Marilla virou-se rapidamente para esconder seu rosto, que se contorcia, mas de nada adiantou. Ela desabou na cadeira mais próxima e explodiu com um ataque de risos tão intensos e incomuns que Matthew, que atravessava o quintal do lado de fora da casa, deteve-se perplexo. Quando ele já tinha ouvido Marilla rir daquele jeito, bem, Anne Shirley, disse Marilla, assim que conseguiu falar. Se você quer arrumar problemas, por piedade, arrume o mais próximo de casa. Não há dúvidas de que você tem uma imaginação e tanto.